Simbora, meu povo, que o negócio hoje está animado aqui, porque o tema é sociedade limitada. E baseado no que a gente comentou na aula anterior, agora a gente começa a falar do direito de recesso. Essa história de direito de recesso nada mais é do que a possibilidade que um sócio tem de dizer: tô fora. O direito de recesso é a possibilidade do sócio dizer: tô saindo desse negócio. E o Código Civil vem e diz para a gente que existem regras para que isso aconteça. Gente, essas regras, obviamente, visam beneficiar os dois lados. Agora, vamos lembrar de um primeiro detalhe. Se o contrato social disser como é que essa coisa vai funcionar, observe o contrato social. Se o contrato não disser nada, aí vem o Código Civil e estabelece algumas regrinhas. Eu deixei pronto para vocês aqui um esqueminha para a gente entender como é que funciona o direito de recesso. Então, primeiro, vamos entender o seguinte. Alguém quer sair. Ele pode sair a hora que ele quiser? Óbvio que não. Nós vamos ter que separar, como sempre, na grande maioria das vezes, a gente precisa separar as sociedades em duas possibilidades. Eu tenho a sociedade por tempo determinado e a sociedade por tempo indeterminado. Quando eu falo em sociedade por tempo determinado, gente, pensa bem, ele assinou um contrato se comprometendo por determinado tempo. Consequentemente, ele vai ter que ficar ali e vai ter que cumprir esse tempo. Quando a gente fala em contrato por tempo indeterminado, a coisa já não é bem assim. Ele não é obrigado a ficar para sempre numa sociedade. Então, olha lá, vamos dividir? Primeira situação, sociedade por tempo determinado. Ele só sai mediante justa causa. Ele vai provar judicialmente que existe motivo para ele sair. Direito de recesso. Agora, vamos imaginar que a sociedade é por tempo indeterminado. Eu não sou obrigado a ficar para sempre, então eu notifico à sociedade que eu quero exercer o meu direito de recesso. Não precisa de justa causa e não precisa ser judicial. Mas aí vem um código que fala calma, porque a gente tem que chegar à conclusão de como é que funciona esse direito de recesso. Não é assim, quero sair, paga o quanto eu acho que eu tenho que receber. A gente tem que passar por um procedimento de liquidação das cotas. Então nós temos um passo a passo. Eu falo que quero sair. A sociedade passa a ter 60 dias para liquidar minhas cotas. O que é liquidar? Vocês aprendem isso em outros ramos do direito. Liquidar é tornar líquido. Simples assim. Vocês aprendem isso para todo lado. E, inclusive, no processo civil, vocês têm um procedimento de liquidação. Aqui, tornar líquido significa concluir quanto valem as suas cotas. Eu não sei quanto vale, nós vamos ter que liquidar para descobrir quanto elas valem. Dentro dessa lógica, eu não pago o valor do contrato social. Gente, o contrato social vai estar dizendo o valor que eu subscrevi e integralizei lá, quando nós fizemos o contrato. Às vezes o contrato é muito antigo. Eu preciso analisar não o capital social, eu preciso analisar o contrato social, o patrimônio social. Quando eu digo que eu tenho 20% de cotas de uma determinada sociedade limitada, significa que eu sou possuidor, eu sou proprietário, eu sou titular de 20% do que essa sociedade vale hoje. E é exatamente por isso que o Código Civil determina que eu preciso passar por um procedimento de liquidação específico para saber quanto valem as suas cotas. Então não foi uma nem duas vezes que a FGV colocou questões que envolviam situações dessa forma. Para vocês entenderem o passo a passo, então, vamos colocar o desenho que eu deixei preparado na tela. Vamos lá. Primeira situação, eu exerci o meu direito de recesso. Significa, eu notifiquei a sociedade que eu quero sair. Então, está exercido o meu direito de recesso. A partir daí, eu dou um prazo de 60 dias para que a sociedade providencie a liquidação das minhas cotas. Ou seja, para que ela faça um balanço específico para concluir quanto é que as minhas cotas valem hoje. Olha, você quando integralizou valia tanto, a companhia hoje vale R$1 milhão, você tem 20%, significa que as suas cotas valem 200 mil. Isso é liquidar. Mesmo que no contrato social, às vezes, diga que você integralizou tantos milhões de cruzeiros, cruzados, cruzeiros reais, não me interessa o valor que está no contrato social, me interessa o percentual rebatido, representado no que representa hoje em patrimônio a sociedade limitada. Chegamos a essa liquidação, chegamos a esse termo, ou seja, tornei líquido
o que você tem direito, a partir daí, a sociedade tem 90 dias para efetuar o pagamento para você em dinheiro. Gente, lembrando, se o contrato social não trouxer outras formas, 90 dias para pagamento em dinheiro. Agora, se a gente voltar para o gráfico, nós vamos ver que tem um outro prazo aí também aparecendo nessa história. Que prazo é esse? A partir do momento que você notifica a sociedade, eles passam a ter o prazo de 30 dias. Vamos voltar lá no gráfico para olhar. Olha aqui. Eles passam a ter o prazo de 30 dias em que eles podem decidir pela dissolução da sociedade. Significa que eu notifiquei dizendo que eu quero sair e os demais sócios disseram, tudo bem, se você quer sair, então vamos acabar com essa sociedade. E, obviamente, se eles disserem vamos acabar com essa sociedade, não tem por que eu fazer uma liquidação só das suas cotas. Vamos liquidar a sociedade e fazer uma dissolução total e não uma dissolução parcial. Percebam que a FGV tem investido muito na interdisciplinaridade. E lá no processo civil, o novo CPC trouxe agora o procedimento de dissolução parcial da sociedade. E é aí, nessa dissolução parcial, que a gente resolve a grande maior parte dos processos, a grande maioria dos problemas que envolvem o direito de recesso. Tudo bem, senhores, eu tentei transformar assim a coisa para ficar da maneira mais simples possível, mas não nos isenta de ter que analisar o artigo 1031 do Código Civil. E é isso que a gente vai fazer agora, na sua tela comigo. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota considerada pelo montante efetivamente realizado liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial à data da resolução, verificada, e atenção para isso, em balanço especialmente levantado. Ou seja, eu não posso aproveitar balanços anteriores. Tem que ser um balanço específico para a data do recesso. Parágrafo 1º, o capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. Gente, raciocínio simples. A sociedade tem 100 mil, eu quero sair, precisa me pagar 20 mil. Esses 20 mil tem que sair de algum lugar. Se for sair do dinheiro da sociedade, reduz-se o capital social. Não quer sair do dinheiro da sociedade, não quer reduzir o capital social, então os demais sócios vão ter que utilizar valores próprios, integralizar novos valores, para poder indenizar o valor dessas cotas. Caso contrário, o capital social vai sim sofrer uma redução. Tranquilo? Vamos lá então, parágrafo 2º, a cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário, que foi o prazo que nós lançamos lá no nosso gráfico. Tranquilo, galera? Quanto ao recesso, eu acho que não tem grande segredo. Essa parte é uma parte importantíssima para vocês, então aconselho que vocês deem aí uma olhadinha nessa história. Vamos mudar o assunto agora e começar a falar de administração das limitadas. Prof, tá falando muito rápido, não tem problema, vai embaixo, reduz a velocidade, tá tudo tranquilo, a gente chega lá. Não dá para perder tempo. Vamos seguindo porque a Sapucaí é grande e o tempo urge. Quando a gente fala de administração das limitadas, não tem segredo. Sabe por que não tem segredo? Porque nós já falamos de administração da sociedade simples. Então não vai mudar muita coisa aqui no que diz respeito às sociedades limitadas. Não nomeei administrador, todos administram de forma individual. Quem é que pode ser administrador? Quem for gente boa. Nós já falamos isso em aulas anteriores. E quem não é gente boa? Quem já teve problema com administração ou dinheiro, cometeu os crimes falimentares contra a economia popular, crime de suborno, crimes que vedem o acesso a cargos públicos. Esse sujeito não é gente boa, não pode ser administrador. Não interessa se a sociedade limitada utiliza a regra das SS ou a regra das SA, porque nos dois textos nós temos o mesmo padrão. Ou seja, existe um Ctrl+C, Ctrl+V nessas duas leis no que diz respeito às pessoas que não podem ser administradoras. Óbvio,
Lembrando ainda que aquelas pessoas que têm impedimento legal para ser empresário também não podem ser administradores de sociedades empresárias. Podem ser sócios, mas não podem ser administradores das sociedades. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, vem comigo aqui na administração das limitadas, então. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Isso aqui já apareceu na prova. Entendam, se no contrato diz todos os sócios administram, e os sócios são João, José e Joaquim, se entrar o Manuel depois, ele não administra, porque o contrato falava de João, José e Joaquim. Se quiser que o Manuel administre também, vai ter que incluir o Manuel nessa história. Diferente do contrato que não fala nada. Contrato que não fala nada, todo mundo é administrador. Perceberam a diferença, gente? Não caiam em pegadinha da prova de empresarial. E olha que é cheio desses detalhezinhos na prova da FGV. Mas não tem problema, nós vamos matar todos e depois dar o tradicional hashtag #ChupaFGV. Tá certo? Então vamos lá, seguindo aqui com a gente o 1061 agora. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e 2/3 no mínimo após a integralização. Isso aí estava lá na listinha de quórums que a gente fez agora há pouco. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, se tornará sem efeito e, obviamente, terei que fazer uma nova nomeação de administrador. Então, percebam que não tem muita diferença no que diz respeito à administração das limitadas e à administração da sociedade simples. No que diz respeito aos impedidos de administrar, a gente volta lá na SS, no artigo 1011, parágrafo 1º, e se a gente optar pela Lei 6.404, no artigo 147, parágrafo 1º, textos idênticos, mesmas restrições no que diz respeito à possibilidade de administração das limitadas. Quando é que o mandato do administrador se extingue? Ele tem representação para administrar, é mandatário, mas a partir de que momento esse mandato deixa de ter poder? Vamos lá, primeira situação, quando tem prazo determinado e atingiu o prazo. Segunda situação, quando o próprio administrador renuncia ao prazo. Terceira situação, quando ele é destituído, e nós já vimos isso quando falamos lá nos quórums. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo término do prazo, se fixado no contrato ou em ato separado e não houver recondução. Tratando de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondente a, no mínimo, 2/3 do capital social. Nós colocamos isso na lista de quórums e a gente lembra que é o mesmo quórum para nomeação de administrador quando o capital está totalmente integralizado. Gente, como é que pode achar difícil isso? Direito empresarial é manha. Difícil é entender aqueles negócios de tributário, entender direito do trabalho. Ah, se não fosse a professora Kelly Amorim para salvar a gente, o que seríamos nós sem os ensinamentos daquela matéria? Deixa para lá, não vou nem falar não, porque censura o que eu ia falar sobre direito do trabalho, sobre direito tributário, tá? Mas vamos seguindo aqui, vamos seguindo com o empresarial, que é a parte mansa e pacífica da nossa OAB ainda. Senhores, até aqui, estamos tranquilos? Já tiveram uma prévia aí do susto que nós vamos ter no próximo bloco, né? Pois é, isso mesmo, o susto é exatamente esse. No próximo bloco, a gente começa a falar de sociedades anônimas. Aí, meus amigos, eu não preciso falar para vocês, o bicho pega quando o assunto é sociedade anônima. Então, até daqui a pouquinho, já retornamos com mais um bloco para vocês.